que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, sim, Eu creio sim, sim. que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, Sim, eu creio sim, sim. que diz sobre mim. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, Sim, eu creio sim, sim. que diz sobre mim. Eu creio sim, Sim, eu creio sim, sim. que diz sobre mim. Aleluia. E ele nos diz que somos filhos amados dele. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, Aleluia. Jesus. O quarteto Glória a agradece a oportunidade. Mais palmas para Cristo. Olha aí, já bati o olho aí. Vamos dar uma oportunidade para nossa irmã Pítia fazer aquilo, né? Nossa irmã Cíntia, né? Que vai estar fazendo aquilo que Deus tocar no seu coração. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Palmas que glorificam o nome do Senhor Jesus, aleluia! Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te
afogar. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto. Do outro lado canto. Aleluias. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto. Do outro lado canto. Do outro lado canto. Aleluia! Nós já cantamos o hino da vitória, amém? Palmas para Jesus. Mais forte, porque é para Jesus, aleluia. Graças a Deus. Quem está recebendo bênção aqui nesta noite, dizem graças a Deus.
Então se coloque em pé, amado. Maiores bênçãos estão por vir. Já está presente aqui no Santo Altar o anjo da igreja, nosso irmão pastor Nilson Pina, que vai pregar a palavra de Deus, dar um ensinamento, no culto de doutrina nesta noite de segunda-feira. E você que veio para aprender mais do Senhor Jesus, oramos com fé, pede para que Deus venha abençoar mais e mais na segunda parte, na instrumentalidade do teu servo, usando o teu servo mais em suas mãos. Glorioso Pai, aleluia. Deus de poder, Deus de maravilha, confirma mais do teu poder, Jesus querido. Quero eu lhe agradecer, meu Deus, por tudo, Senhor. Ó Papai amado, venha continuar abençoando, meu Pai, na segunda parte deste culto, meu Pai, agora na instrumentalidade do teu servo, nosso irmão pastor Nilson Pina, meu Pai, o anjo da igreja, que vai dar o ensinamento da sua santa palavra para a tua amada igreja. Venha confirmá-lo, Senhor. Eu creio e já te agradeço. Fica conosco, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. A igreja permaneça em pé. Vamos receber o servo de Deus com uma gloriosa salva de palmas para Cristo. Sauda a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Quem veio aqui aprender da palavra de Deus, meus irmãos, cumprimenta o seu irmão do seu lado aí, dá um abraço nele aí, nela. Isso, cumprimenta, isso, glória a Deus. Isso, dá um abraço aí, louvado seja Deus. Faz ela sorrir, faz ele sorrir, amém? Se ele não vê ele sorrindo aí, faz ele sorrir agora, amém, meus irmãos? Aleluia, maravilha, né? Que bom, maravilhas. Irmãos, levante as mãos, fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu vim aqui, Senhor, para aprender da tua palavra. Senhor meu Deus, faz a obra e o mistério acontecer na minha vida. Senhor meu Deus, abençoa mais e mais a vida de todos com grandes vitórias, todos dando glória, 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 glória a Deus. Vai dando glória, 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 glória a Deus. Vai dando glória, glória. Vai dando glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor meu Deus, venha, meu Deus, capacitá-lo, Senhor, as nossas vidas, meu Pai. Ó Senhor, neste culto de ensino da Tua palavra, meu Deus, sem a Tua presença não somos ninguém, meu Pai. Espírito Santo da verdade, Senhor Deus poderoso, Pai, o Teu nome seja exaltado, Senhor meu Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Fala conosco, meu Deus, através do Teu ensino, Senhor, da Tua palavra, meu Pai. O Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, Senhor meu Deus e meu Pai. Fala, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Quero saudar os ouvintes com a paz do Senhor Jesus também, que estão nos acompanhando, os irmãos internautas. Vocês que estão em casa, vocês vão pegar a sua Bíblia. Os irmãos que estão aqui no interior da igreja, já pega a sua Santa Bíblia. Eu quero falar hoje um tema muito conhecido, popular, bem tranquilo na mente dos irmãos, mas eu gostaria de desenvolver isso. Não ficará só com este culto de hoje, com esse ensino da palavra de Deus, amém, meus irmãos? Mas eu queria falar hoje sobre o ensino da palavra de Deus, os deveres dos membros com a igreja, amém? Quem gosta de aprender, meus irmãos? Porque muitos vêm falar assim, o que realmente é o significado do dever com os membros com a igreja?
Amém? Eu digo para vocês que tem muita coisa para nós aprender sobre isso. Então quero falar um pouco hoje sobre isso. E abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, aos Hebreus, no capítulo 10. Glória a Deus. Você que gosta de subir a escadinha, você vai aprender o que é o dever dos membros com a igreja. Amém? Quem entendeu, dá glória a Deus. Vamos então ler no versículo 25. Aleluia. Glória a Deus. Não pare de dar glória a Deus, tá bom? Aleluia. Vamos ler então? Diz a palavra de Deus. Eu quero pedir aos irmãos do altar para nos ajudar também. Alguns versículos da Bíblia. Amém? Quem já encontrou, diz glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, versículo 25, aos Hebreus capítulo 10, versículo 25, amém? Diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja bem, aqui está dizendo nem todos, mas está falando, dizendo de alguns. Vamos ler novamente? Não deixando a nossa congregação, como é costume de quem? De alguns. Veja bem, não é todos, quer dizer, não é? Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quantos vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos ler o versículo 26 também. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Amém? Vamos pedir a direção do Espírito Santo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, através desse ensino da palavra de Deus, meu Pai. Senhor Deus poderoso, Pai querido, Senhor Jesus amado, Senhor, dai, Senhor meu Deus, nos entendimento, meu Deus, com esta realidade, com a verdade, meu Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa falar conosco, com esta multidão que aqui se encontra, meu Pai, e o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode bater palma e dar glória a Deus, igreja. Aleluia. Pode bater palma e dar glória. Diga para sua irmã do seu lado. Diga para sua irmã do seu lado: hoje vamos aprender os deveres dos membros para com a igreja. Diga: você está preparado para ouvi-los, o que Deus tem para nós? Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem coisa que a gente às vezes não entende, e às vezes você tem que prestar atenção muito na hora que a palavra de Deus estiver te orientando no ensinamento. Por que eu vou falar? Você é um membro do corpo de Cristo. Quem é membro do corpo de Cristo aqui? Então veja bem, você tem que estar atento na orientação da palavra de Deus. Tem coisa que Deus às vezes Ele está falando com você, e você precisa refletir na sua memória e no seu coração, e deixar que essa palavra ela conduza o seu coração. Porque às vezes, meus irmãos, não adianta nós só ouvir e soltar por esse aqui, não é? O ensino é importante, não é só ouvir. Nós temos que, a principal é ouvir
e praticar também. Quem compreendeu, meus irmãos? Não adianta, a gente tem que ouvir, mas não é só ouvir por um ouvido e soltar por outro. A gente precisa praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Às vezes você é uma pessoa tão importante, meus irmãos, porque nós todos somos importantes, mas de repente você é uma pessoa tão importante, que você é uma pessoa escolhida que está aí no banco, que Deus quer te usar, e às vezes você não está conseguindo entender o discernimento, o que Deus quer que faça. Mas é muito importante você prestar atenção nisso. Amém? Quem entendeu, dá glória a Deus. Eu diria para você que os deveres dos membros para com a igreja, nós já aprendemos isso desde quando aceitamos a Jesus. Desde quando nós começamos a ter o conhecimento da palavra, de aceitar o que é aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus, quando você ouve um pregador falar, e muitos pregadores não ensinam isso no altar, o que realmente é aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus, meus irmãos, é tomar uma decisão na sua vida, largar as coisas do mundo que pratica e viver a vida com Cristo. Isso é o aceitar a Jesus. E quando nós tomamos esse conhecimento, quando você teve esse conhecimento, você que foi lá escravo do pecado, de repente você era escravo do pecado, usava droga, você bebia bebida alcoólatras, você de repente lá era viciado em cigarro, viciado em todos os tipos de jogos, de repente, ou etc, alguma coisa do mundo, escravizava, de repente em prostituição, e tanto mais. Você teve a liberdade, a oportunidade de conhecer, de ouvir a palavra do Evangelho, o amor de Cristo, e você tomou uma decisão, e hoje você está na casa de Deus. Mas de lá para cá, de repente, você não soube como tomar uma decisão e que fazer como um dever de um membro para a igreja, com a igreja. O que eu posso fazer? Irmão, hoje não queria dizer para vocês que a gente não consegue de repente falar tudo o que tem que ser falado dentro da palavra, mas conforme nós já fomos orientados aqui no versículo 25, no livro de Hebreus, capítulo 10 que lemos, no versículo 25 diz, olha, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando eu olho para esse versículo, uma responsabilidade não é só do pastor da igreja. Quando eu olho para essa responsabilidade, não é só a responsabilidade do pastor da igreja. Quando olhamos para essa responsabilidade, não é só a responsabilidade do músico da igreja. Quando eu olho para esse versículo da Bíblia Sagrada, não é só a responsabilidade do obreiro da igreja. Ele também não se gera só a responsabilidade, de repente, só daquele diácono da igreja, ou de repente só daquela cooperadora da igreja. Não, isso está falando, em global, quer dizer, um membro. Quando nós estamos falando de membro do corpo de Cristo, os deveres do membro com uma igreja. Eu sou um pastor, tudo bem, não tem problema, mas eu sou um membro dessa igreja. Eu não deixo de ser um membro dessa igreja. Não é porque eu sou um pastor, mas não deixo de ser um membro dessa casa. Quem que está entendendo o que eu estou falando? Então veja bem, não deixe de quer dizer que você é um pastor, você é um diácono, você é um cooperador, uma obreiro. Isso não deixa de dizer que você já não é mais um membro da igreja, você é cooperador. Não, o único significado não tem como sair, é um membro dessa igreja. Quem que está entendendo, meus irmãos? Então vamos lá, o membro está, meus irmãos, debaixo das ordenanças da palavra de Deus. Um membro, guarda isso na sua cabeça, um membro está debaixo das ordenanças da palavra de Deus, para cumprir seu dever pela causa de Cristo. Então veja bem, quando você vai dizendo esta palavra assim, olha, um dever do membro é cumprir a palavra da causa de Cristo. Quando nós somos um membro, veja bem, a causa não é o pastor, a causa não é o obreiro fulano tal, a causa, o nome, em tudo, em primeiro lugar, a causa tudo é Cristo. O que você faz como membro da igreja, você tem que entender, tudo que você faz é para Jesus, é para Deus, é para Cristo. Aleluia.
Então veja bem, que a igreja representa. Então, quais são os deveres do membro em relação à igreja? Primeiro, o dever da lealdade. Você como membro do corpo de Cristo, você como membro da igreja, primeira coisa, meus irmãos, o dever de lealdade, que é a palavra certa. Lealdade é uma vez, meus irmãos, que um soldado tenha. Observamos um soldado, quando você olha para um exército lá, de repente, vamos falar do Brasil, vamos falar de qualquer país, quando tem um exército lá, você veja bem, aquele exército ali, cada um com o outro, como membro ali do exército, eles precisam ser leal em primeiro lugar, eles precisam ter lealdade um com o outro. Eles precisam realmente ter ali a sua convicção, ali obediência, além de ser um soldado, ser submisso também aos comandantes que estão à frente daquele trabalho. Observa, e quem é o comandante desse trabalho, meus irmãos? E quem é o comandante desse trabalho? Eu disse para vocês, o comandante desse trabalho é Jesus. A gente é como o pastor, mas o pastor sem ovelha, ele não é o pastor. E nós que estamos aqui, meus irmãos, dizendo para você, olha, Jesus Cristo, Ele é tudo na nossa vida, é claro, Ele é o Senhor, mas você como membro aqui do corpo de Cristo, então deve toda a lealdade, deve todo aquele momento, carinho pela obra de Deus, fazer com amor, fazer com alegria, desistir jamais aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, para que o nome dEle seja glorificado e seja reinado mais, o nome dEle seja exaltado. Você é uma pessoa tendo lealdade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Aleluia. Falando sobre o esboço que eu tenho aqui, olha, o dever da lealdade. Uma vez, meus irmãos, que um soldado tenha se unido a um exército, como disse a vocês, ele deve ser fiel a ele, se tornar membro de então se tornar membro de uma igreja é um ato voluntário e, portanto, requer também uma lealdade assumida pela pessoa, a sua pessoa. Quem que está entendendo, meus irmãos? Não devemos deixar, meus irmãos, não devemos deixar a nossa congregação, como diz a Bíblia que acabamos de ler, meus irmãos, no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 25, e nem permitir que a igreja, meu irmão, nem permitir que a igreja do Senhor sofra por falta de obreiro na casa de Deus. Não podemos, você como membro, olha o tanto de dezena de membros que estamos falando aqui hoje, não sei com quantos ouvintes estamos falando neste momento, mas quantas pessoas, meus irmãos, que eles são, meus irmãos, membro do corpo de Cristo, ele é membro de uma igreja, mas ele vê que a obra está sofrendo, aleluia, precisa dele, precisa dela, e quantas pessoas têm virado as costas para fazer a vontade de Deus? Quantas pessoas, meus irmãos, têm deixado de fazer aquilo que o Espírito de Deus está ordenando na sua vida? Quem que está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Muitas pessoas deixam a fraqueza entrar, muitas pessoas deixam, meus irmãos, desânimo tomar. Meus irmãos, começa a orar muito bem, começa de repente jejuar muito bem, daqui a pouco, eu não vou mais, não sei o que, e tanta coisa mais. Olha para me disse e deixa de lado. Não, irmãos, ser membro, você tem que entender que a palavra de Deus diz também, olha, aqueles que realmente quer seguir a mim, negue a si mesmo e siga, pega a sua cruz e siga-me. Jesus disse a sua palavra que no caminho vai ter luta, vai ter provação, vai ter espinho, vai ter pedrada, vai ter tanta coisa que vai cruzar no seu caminho, mas ele disse, mas aqueles que vencer, aleluia, vai beber da água da fonte da vida. Aquele que vencer entrará no reino do céu.
Quantas pessoas, meus irmãos, têm deixado, meus irmãos, o desânimo tomar conta, quantas pessoas têm deixado de orar a Deus e fazer aquilo que mais alegra ao Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas deixaram, meus irmãos, de ser obreiro, quantas pessoas deixaram de ser, aleluia, fiel a Deus, a lealdade com a igreja do Senhor. Quem que está entendendo o que estou falando? Então, meus irmãos, partindo para o esboço, então não devemos nos deixar levar por más conversações. Você que é membro, você que até é novo convertido que está aqui hoje, não deixe de levar por mal conversações. Quem dá ouvido para mal conversações é porque gosta de estar na ninhada das mesas dos escarnecedores. Quem que está entendendo o que eu estou falando? Aqueles que dão ouvido só coisas negativas, coisas erradas, então gosta de ficar dando atento para isso. Não é essa orientação que trazemos para vocês hoje. Você está ouvindo essas coisas negativas, saia fora, maus conversações, por isso não vai te trazer coisas boas, vai te trazer, aleluia, prejudicamento para a sua vida espiritual. Mas se você sente, aleluia, viu que está ali coisas bababá e dali, babá daqui, meu irmão, começa a ter inteligência. Não, eu não vou ficar ouvindo essa conversinha dali, conversinha daqui, mas eu vou servir o único Deus fiel, que Ele é o Senhor. Aleluia. Quem está entendendo, dá glória a Deus. A pregação está sendo pregada à base de esboço, a pregação está sendo pregada à base da Bíblia e tudo mais. E outra coisa, está sendo pregada à base de conselhamento hoje aqui. É um conselho, meus irmãos. Quem ouve multidões de conselho, aleluia, fica atento, mas se conselho fosse bom, se vendia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, mas nós temos que estar atento para ouvir o que Deus tem um recado para nós. Quem entendeu, dá glória a Deus. Então, meus irmãos, não devemos nos deixar de levar por más conversações, deixando de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, e nem permitir que outros irmãos, membros, façam o trabalho na igreja que nós mesmos deveríamos fazer. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Quer que eu vou traduzir? Ainda tem muito esboço aqui, tá bom? Tem muito esboço para entrar para vocês aqui, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Um bom membro na igreja, um bom cooperador na igreja, segura essa aqui, gente, segura essas, diáconos cooperadores. Quem gosta de ouvir um bom membro na igreja? Quem gosta de ouvir um bom cooperador? Mas eu vou falar isso, até a mídia está me ouvindo, mas muitos não gostam de ouvir essa parte. Deixa eu vou te falar agora. Um bom obreiro, bom membro na igreja, ele é paciente. Em primeiro que eu dizia, ele é observador. Quando, por exemplo, está numa congregação como essa, ele analisa não só o culto em andamento, mas ele analisa toda a questão do perigo, e ele analisa também o que precisa ser apoiado. Umas delas são essa, por exemplo, a Casa de Deus serve. Quer ver só uma delas? Quer ver só? Todos nós somos ajudador da obra de Deus. Olha para essas ventoinhas, ventilador. Está funcionando e está tendo energia, não dá? Uma observaçãozinha pequenininha para ser a questão de membro, quer ver só? Só estou orientando no ensino aqui. Olha para essas lâmpadas, está tendo luz, não dá? Isso quer dizer que nós estamos cultuando aqui, estamos tendo gasto, correto? Quem que está entendendo? Então, veja bem,
Mas onde que o senhor quer chegar, pastor? É muito simples. Daqui a pouco nós vamos acabar o culto e todo mundo sai correndo, vai embora correndo. É um exemplo. Correndo, não precisa andar rápido, que eu preciso perder, claro, vai perder a condução e tal. Mas ele não sabe se entrou lá na casa de banho, se não tem uma torneira ligada, correndo o risco de ficar ligado o dia, a noite toda, e o relógio, ó, quando chegar no final do mês, a conta vem. Quem vai pagar? Somos nós. Quem que está entendendo? Ele corre e se manda, vai embora. Ele não viu se ficou uma luz na casa de banho, de repente ligado. Eu diria que este bom cooperador, esse bom membro da igreja, ele entra porta por porta, se não tem nada ligado, observando detalhe por detalhe, para ver se não tem luz ligada, o som está ligado, ver se não tem nada ligado, todos os mínimos detalhes da congregação. Ele entra, observa, vou ver se está fechada a porta, se não tem nada aberto, correndo risco até de pegar fogo no correr da noite. Ele está sempre observando, canto por canto, detalhe por detalhe. Quem que está entendendo o que eu estou falando? É um detalhe, é o dever dos membros com a igreja. Quem compreendeu o que eu falei? E também tem mais um, meus irmãos. Você sabia que tem bandido que entra dentro da igreja, que ele se esconde atrás da porta de um lugar que eles pudessem esconder, ele espera fechar tudo, e ele fica aqui dentro, às vezes ele fica lá dentro daquele local, recinto, vai todo mundo embora. Você já sabe o que ele vai fazer, aquele bandido, né? Quem entendeu? Já aconteceu em lugar assim, roubaram igreja assim já roubaram igreja assim. Mas quando tem um membro que ele é observador, ele vai lá ver cada cantinho onde está escuro, para ver se não tem, ele está observando, para ver se está faltando alguma coisa no comando. Então ele, veja bem, ele é observador. Quem compreendeu? Ele é observador. Então ele aguarda para atender as pessoas, os novatos que estão na igreja. Ele aguarda para fazer um bom atendimento e tudo mais, para incentivar e tudo mais, e assim por diante. Quem está compreendendo o que eu estou falando aqui? Então ele observa esses mínimos detalhes. Outro assunto, meus irmãos, também o dever dos membros. Então veja bem, então vamos lá. Assumindo uma responsabilidade pessoal para participarmos na obra da igreja e para professarmos lealdade ao nosso mestre. Não é uma questão de amor ao pastor, você não pode fazer isso, uma questão de amor ao pastor da igreja. Vocês têm que entender, como membro, tem que fazer isso ao único amor a Deus. Você está fazendo isso para Deus. Quem que está entendendo o que eu estou dizendo? Você está fazendo isso para Deus. Então, quando nós fazemos isso para Deus, então é uma lealdade ao nosso mestre Jesus. Nem é uma questão então de como somos tratados pelos outros, é uma questão de lealdade então ao nosso Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? A lealdade é tudo como um dever do membro com a igreja. Quem está entendendo, dá glória a Deus. E o dever então também do membro com a igreja também tem o dever da comunhão. Vamos lá aprender um pouco? O dever da comunhão. Livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Aleluia. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. Capítulo 1. Primeiro a João, tá bom, meus irmãos? Quem já encontrou diz amém. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim, ó: mas se andarmos na luz, com Ele na luz está,
Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O dever da comunhão, quando nós temos essa comunhão, meus irmãos, a comunhão cristã, se nós não somos amigáveis, não podemos esperar do outro irmão, não é verdade? Se nós, aleluia, guarda isso, é o nosso dever de fazer o possível a comunhão cristã. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Veja bem, é o nosso dever, o dever como membro, de fazer possível a comunhão como um cristão. Se nós não somos amigáveis, não podemos esperar do outro irmão também. Quem que está entendendo? Então guarda isso no seu coração. A da igreja é uma comunhão amigável e cordial. Temos tanto o dever de acertar e buscar amizade, como de recebê-la. Como membro de uma igreja, temos o dever de manter a comunhão na igreja e manifestar o amor fraternal, inclusive aos visitantes que vêm e virão a ela. Nós, como membro, nós temos que, meus irmãos, dar a total atenção aos visitantes que vêm pela primeira vez à igreja, que vêm também a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante. Esse é um dever de nós que somos membro do corpo de Cristo e membro de uma igreja. Quem que está entendendo, dá glória a Deus. Às vezes a responsabilidade de tudo é o pastor, mas quando você observa, você não adianta, não adianta jogar só em cima do pastor, o culpado é isso, culpado, não, nós temos que examinar todos nós. Quem que está entendendo o que eu estou falando? Então, examinando isso, nós vamos começar a observar, poxa, não é que é verdade? Qual é a maneira que você tem tratado um irmão visitante? Qual é a manifestar do amor fraternal ao próximo? Qual é o verdadeiro amor que você tem passado, como essa comunhão, o nosso dever verdadeiramente, que está escrito aqui no livro da Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se nós tivermos essa comunhão maravilhosa, irmãos, muitas coisas vai ocorrer, meus irmãos, aleluia, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você vai ver que este amor fraternal, este amor que você abraça as pessoas de verdadeiramente, você vai ver que você vai recorrigir dentro de você muitas coisas que vai ocorrer, aleluia, no decorrer do tempo, aleluia, que o mal vai cair por terra e este amor vai vencer muitas coisas, muitas pelejas, muitos problemas que tiver lutando contra a sua vida, aleluia. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes, só para vocês entender, às vezes tem pessoas que não falam um com o outro, mas como que vai entender o que é um dever de um membro com uma igreja? Tem pessoas que às vezes, meus irmãos, aleluia, ele sabe mais reclamar daquele obreiro, daquela obreira, mas ele não faz a sua parte. Então veja bem, quando começar a reconhecer o dever do membro como a igreja, você vai ver que a obra de Deus vai caminhar muito melhor, 100%. Aleluia. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, meus irmãos, cada coisa em seus devidos lugares, amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Eu diria também que o deveres do membro com a igreja é o dever de orar, meus irmãos. O dever de orar. Vamos aprender? Livro de aos Efésios, capítulo 6. Livro de aos Efésios, capítulo
do número 6, se alguém encontrar pode ler, não tem problema, tá bom? É que eu estou com um esboço aqui, e são muita coisa, né, para falar, na verdade. Então, se você encontrar, pode ler. Eu agradeceria, tá bom? É capítulo 6, versículo 18. Pode ler, meu irmão. Então está aí o dever de orar como membro, o dever do membro com a igreja. Quem que está entendendo, dá glória a Deus. Então o dever do membro deve de orar, meus irmãos, pela igreja, um pelos outros, marcar um compromisso com a igreja, de orar, de clamar, entrar num propósito, orar pelas almas, né? Hoje, como é difícil não vê campanha de pessoas orar pelas almas. Vocês vão lembra aquele tempo que tinha aquele horário de compromisso de orar pelas almas de verdade. Eu me lembro que o círculo de oração carregava a igreja em oração, tinha aquele exclusivo, aquele horário de vamos orar pelas almas. Eu lembro que tinha grupo de obreiro que orava pelas almas, que era coisa excelente. Vamos orar pelos membros, vamos orar pela igreja, vamos orar pela obra, para o crescimento. Mas não acabou, não parou. Não está proibido da igreja fazer isso. Ainda temos liberdade nesse país, mas pode chegar a qualquer momento não ter essa liberdade mais. Pode qualquer momento, meus irmãos, de você não poder carregar a Bíblia mais. Pode qualquer momento você vai ser proibido de carregar a Bíblia Sagrada. Pode qualquer momento até esses comércios de onde vende Bíblia vai parar de vender Bíblia. Qualquer momento, meus irmãos, nós como membro, nós temos que se despertar enquanto é cedo. Enquanto Deus está nos dando a oportunidade, essa chance de buscar ao Senhor, vamos se encher da graça do dever do membro, vamos buscar ao Senhor. Aleluia. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Não está difícil de cumprir não, meus irmãos, a Bíblia está se cumprindo mesmo de uma forma tremenda. E não adianta nós dizer, olha, vamos orar, não sei o que não vai, não adianta, a palavra de Deus vai se cumprir, nos últimos dias, né? Antes dessa questão aí eu vou dizer de eleição aí que teve aí, a minha esposa até perguntou assim, meu amor, olha, o que você acha o que está acontecendo? Eu falei assim, meu amor, deixa eu falar uma coisa para você. Pode nós como crente, pode todo mundo, as igrejas na face da terra orar, que é o dever de orar pelas autoridades, mas a palavra de Deus ela tem que se cumprir nesta terra, ela tem que ter sinal, diz a Bíblia Sagrada, senão, meus irmãos, nós temos que parar de pregar o Evangelho, ela vai se cumprir sim. Não adianta, não é presidente, não é governo que vai querer defender isso e aquilo. Se Deus, meus irmãos, que Ele quiser fazer a mudança, Ele faz a mudança, como Ele fez lá com o governador do Egito, fez, aleluia, um reboliço, passou no calabouço, e ele foi um dos melhores governadores no Egito. Você sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando assim, olha, para Deus, meus irmãos, Deus não perde nenhum tipo de guerra, meus irmãos, para Deus, Ele sabe o que está fazendo, a palavra do Senhor tem que se cumprir nesta terra. Deveremos orar sim, deveremos pedir misericórdia sim, porque a Bíblia ensina isso, é orar um pelos outros. Mas quantas pessoas, meus irmãos, que você vê lá, assim, vamos orar pela nação, você chama, vamos orar pela nação, meus irmãos, aí tem membro, tem a igreja, tem lá 200, 500 membros, vai 1, 2 orar, cadê o resto? Não está orando?
vamos fazer o clamor, não sei o que. Irmão, some todo mundo, mas aonde que está a verdade, aprendizado, o dever dos membros como a igreja? Quem que está entendendo da glória a Deus? Mas de repente lá vai lá, hoje é fácil, Facebook, WhatsApp e tanto mais, olha, ora por mim porque eu estou passando por isso, e a pessoa tem braço para movimentar, tem perna para andar, tem tudo, ora por mim porque eu estou passando uma luta. Mas cristão, mas não é só pedir oração, mas por que não vem para a casa de Deus fazer a sua parte, o dever como membro? Quem está entendendo da glória a Deus? Então, meus irmãos, nós estamos dando ensino da palavra de Deus. O dever dos membros é orar, é buscar ao Senhor. No livro de Filipenses, capítulo 4, vamos ler o que está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz, olha, vai dizer lá assim, olha, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Quem já achou diz amém. Então veja bem, meus irmãos, quando nós olha para a palavra de Deus, nós vê cumprimento da palavra do Senhor. Diz assim no Filipenses, versículo 6: não estejais inquietos por coisas alguma, antes as vossas petições sejam em todo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Tudo deveremos orar, sim, pedir misericórdia de Deus. Então o dever dos membros é orar, meus irmãos. Ora pelas almas, ora pela nação, ora pela igreja, ora pelo membro, ora pelo pastor, ora por tudo, olha pelo grupo do ciclo de oração, olha para o grupo do jovem, olha pelas crianças, é o dever dos membros. Uma igreja unida jamais será vencida. A guerra é grande espiritual, irmãos. Vocês não sabem o desafio que o diabo lança na sua frente para querer te derrubar, minhas irmãs e meus irmãos ouvintes. Então veja bem, é um desafio grande. Se você está de pé, você está de pé, de cabeça levantada, Deus está te orientando. Não para de orar, não para de clamar, não para de buscar. Venha para a casa do Pai, vem para a casa do Pai buscar o Senhor. É o dever de nós como membro do corpo de Cristo. Então, só refrisando aqui o esboço, todos nós deveríamos orar. A Bíblia assim nos orienta, não só orar por nós mesmos, mas um pelos outros. A oração move a igreja a vencer, ser mais espiritual e ser cheia do Espírito Santo. A oração é essencial para uma igreja se manter firme. Hoje eu vou falar uma coisa para vocês, coisa não muito falo aqui, mas vou falar um ensinamento. Olha, meus irmãos, você observou que nos últimos tempos você pode fazer as orações de repente, vamos buscar o Espírito Santo, o avivamento para o Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo. Você vê que nem poucas pessoas são batizadas com o Espírito Santo no meio da igreja. Mas por que tudo isso, meus irmãos? É único, meus irmãos, porque lá no começo eu falei sobre o dever dos membros com a igreja. Quantas pessoas, meus irmãos, que ele já é batizado com o Espírito Santo, aleluia, hoje ele não fala em mistério, não sente aquela graça de falar a língua dos anjos, falar línguas estranhas. Por que não sente, meu irmão? Porque não tem orado, porque não tem vindo fazer os seus deveres. Quando nós fazemos o nosso dever, começamos a sentir algo renovado em nossa vida. Quem ora tem resposta, quem ora a vitória ela vem, quem ora o Senhor manda a resposta do céu, e a alegria do Espírito Santo começa a descer sobre a vida da igreja, e o nome do Senhor será exaltado e será glorificado. Você sabia, meus irmãos, que é fácil Satanás enganar uma pessoa que não está fazendo os seus deveres de buscar o Espírito Santo? Você sabia que Satanás ele é fácil de enganar uma pessoa que não está fazendo os seus deveres como a igreja de Cristo?
Você sabia que Satanás é fácil de enganar as pessoas, meus irmãos, de tirar foco da direção do Espírito Santo e vir buscar a palavra de Deus, e buscar em oração, buscar a Deus. A primeira coisa que ele coloca é colocar desânimo. Colocar desânimo quer dizer perder aquela força de orar. Não consegue dobrar o joelho 5 minutos, ele não consegue ver só o dever dos membros, ele vai dobrar o joelho 10 minutos. Antigamente orava até 2 horas de joelho dobrado. Ele dobra 10 minutos hoje, um exemplo, ele começa a sentir dor na coluna, começa a sentir dor no joelho, começa a sentir dor na perna, na coxa, e começa a sentir dor no braço, incomodado, uma coisa tira atenção, uma coisa e outra. Sabe o que é isso, irmãos? Deixou o hábito do costume oficial, que é a palavra verdadeira de Deus. Então nós precisamos o que? Buscar melhoras. É o dever do membro, nós temos que começar a se buscar a Deus. Nós não estamos pregando, ensinando aqui para vocês, chamando a atenção de ninguém, não, ouvintes. Eu quero dizer para vocês que isso, a verdade, é o dever dos membros de buscar ao Senhor. A igreja do Senhor precisa buscar mais. Nós precisamos orar pelo ministério sem cessar. Nós precisamos orar pelas almas que estão lá no mundo, os missionários lá do outro lado do país, fora, aguardando a oração dos membros da igreja aqui. Aonde que estão os membros orando pelos missionários para ganhar alma lá fora? Onde que estão os verdadeiros membros da igreja? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então veja bem, meus irmãos, os missionários estão na peleja, o diabo está lá frente a frente, guerreando frente a frente. Ele tira e não tira aquela vida, está lá, ele é a luz naquele local. Satanás está lutando com você dentro da sua casa, Satanás está lutando com você lá no meio da sua família, do seu trabalho. Minha irmã, meu irmão, o dever do membro, o compromisso é de orar. Quando você começar a orar, o diabo se levanta, mas ele vai se levantar para cair, ele vai sair da sua frente, e você vai exaltar o santo do Senhor dos Exércitos. Quem está entendendo, levante a mão e dá glória a Deus. Então, meus irmãos, é isso o dever dos membros. A oração move a igreja então a vencer, ser mais espiritual, a ser cheio do Espírito Santo. A oração é essencial para uma igreja manter firme. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Fala, Deus é bom para mim. Ele é bom mesmo, né, meus irmãos? Vamos abrir a Bíblia também. O horário já não espera mais, mas vamos lá, nós continua nos próximos ensinamentos, tá bom? Não tem um problema. Quem está achando que tá bom se ensina aqui? Tá bom, tá? Então tá bom, nós podemos continuar na próxima também? Se Jesus não voltar até lá, não é? Vamos abrir a nossa Bíblia, é no livro de Marcos, deixa eu ver se é isso mesmo, Marcos, lá no livro de Marcos, tá bom? Livro de Marcos, capítulo 10, aleluia, Marcos, capítulo 10, o dever de servir como membro da igreja. Quero falar isso nesse versículo, tá bom? O dever de servir com o membro, o dever de membro com a igreja. Capítulo 10, versículo 42. Versículo 42 até o 45, diz assim, ó: Mas Jesus, chamando-as, assim disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas, e se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Ao versículo 44: E qualquer que
dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Versículo 45: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja bem, o dever de servir a Deus. Irmãos, nós sabemos que tem gente que são grande bastante já, não é? Não é verdade? Mas a Bíblia está dizendo aqui, podemos dizer que o Evangelho de Jesus se resume em uma só palavra. Em uma só palavra: servir a Deus e ao próximo fazer parte da grande principal do amor da palavra de Deus. Amém? Se resume em tudo. Então fazemos servir a Deus, ao próximo fazer parte do amor, que é a palavra de Deus. Quando nós estamos servindo, estamos ali fazer parte do amor, não é? Então é isso que é o dever dos membros com a igreja, um pouco que estamos aprendendo, amém, meus irmãos? Quem está entendendo, dá glória a Deus. O esboço também diz: sozinhos faremos aparentemente muito pouco, mas o nosso pouco na igreja se somará para fazermos muito. O pouco que você faz para Deus é muito. Fomos chamados para ser servos, ou seja, para servir a Deus e ao nosso próximo. Devemos fazer a nossa parte, ajudando aqueles que estão necessitados. Deveremos fazer a nossa parte, seja o que for. O tempo é habilidades que devam ser dados à causa de Cristo, por meio da igreja. Como é isso? Talvez o seu talento seja ajudar a igreja, não é? Ajudar a igreja, arrumando, limpando-a. Ou quem sabe você tenha um talento para visitar os enfermos, ou de liderar a escola bíblica de ensino da palavra de Deus, ou de criança, ou não sei lá, até de participar do grupo de evangelismo nas ruas, praças, etc. Quem sabe, cada membro se contribuir com o seu talento, a igreja crescerá e será muito forte. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, o que eu quero dizer sobre o ensino de hoje? Um pouquinho do dever dos membros com a igreja que aprendemos aqui hoje. O que Deus colocou nas tuas mãos, irmão e irmã, não entregue, não deixa de fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Se não está fazendo, a partir de hoje, se una aos demais companheiros e faça a vontade com o membro da igreja, o dever do membro com a igreja. Quem que está entendendo, meus irmãos? Irmãos, às vezes você acha que uma coisa simples, de repente, que você está fazendo, mas é muito para Deus. Quem compreendeu? É como eu disse para vocês, de repente você está fazendo uma limpeza na casa de Deus, acho que é pouco, mas já é muito para Deus, né? Uma coisinha, de repente o irmão de repente está ali fazendo uma pinturinha, é muito para Deus. De repente você está fazendo uma coisa ou outra, que você está fazendo com amor, isso é muito gratidão para Deus, e a recompensa ela virá do Senhor em nossas vidas. Quem está entendendo, da glória a Deus? Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, tá bom? Vou parar porque eu quero falar sobre o dever dos membros com a igreja a partir das semanas próximas. Quem quer ouvir? Então veja bem. Então, só para nós encerrá-lo, tá bom? Faça
aquilo que Deus colocou em seu coração. Ajudem, tá bom? Faça como dever, como membro do corpo de Cristo. E a palavra de Deus, ela é fiel para se cumprir. Tá bem? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus continua falando no seu coração aquilo que eu não pude expressar. Eu só vou encerrar por causa do horário, respeitando o horário, tá bom, meus irmãos? Aí nós continua nas próximas, tá bem? Quem entendeu, dá glória a Deus. Deu 50 minutos aqui de falar do amor da palavra, amém? Quem entendeu, dá glória a Deus. Vamos entregar essa palavra na mão de Deus? Vamos? Então levanta as mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entrego esta palavra, Senhor meu Deus, em tuas mãos. Isso, fica de pé, levante as suas mãos. Isso, levante as suas mãos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por esse ensino. Senhor, o dever, meu Deus, como membro desta igreja, meu Pai. Senhor, multiplica a bênção, meu Deus do céu, Senhor meu Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Senhor Deus poderoso, Pai de toda a glória, Jesus Cristo, meu Deus, e confirma, Deus, e a vitória, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, meu Deus, manifestar o teu grande poder, meu Pai, o poder da tua palavra, e o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e seja glorificado, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pode tomar sua sede. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza